Bom dia, boa tarde, boa noite. O dia e a hora que você estiver assistindo esse Na Estrada Cast, eu quero trazer mais uma mensagem de hoje, mais um episódio dessa experiência que estamos fazendo de motorhome pelo Brasil, levando sempre uma mensagem de esperança, falando sobre espiritualidade, sobre a vida de cada um. Esse podcast, na verdade, tem sempre um propósito, de falar sobre vidas de pessoas muito simples, mas que fizeram da sua vida algo extraordinário na forma de viver. Eu sempre trago presente aqui pessoas que marcaram positivamente e marcaram muito minha vida, e de que é uma forma de ser grato e de dizer muito obrigado. Eu hoje estou diante de uma figura ímpar diante da Marinha, um ícone para todos nós. Quem viveu como capelão militar do meu período, pouco antes e um pouco depois, que permanece, não tem como não conhecer a figura do Padre Nelson Dendena. E ele sempre foi um chefe líder, e eu brinco sempre, reconhecido como um homem bastante exigente, e o que tornou também uma marca registrada minha, do qual eu sou orgulhoso disso, e ainda passei pela capelania também dizendo que eu era um homem exigente na capelania. E para ver que ele é tão líder, que ele já chegou aqui no meu podcast transformando a forma de sentar. Isso é a forma do líder, que tem sempre uma visão de futuro. Eu sempre sentava de um jeito aqui na Estrada Cast, e o chefe chegou e disse: eu vou sentar desse jeito que vai ficar melhor. Continua sendo líder, ou seja, um rei nunca perde a sua forma de ser majestade. Meu querido Padre Nelson Dendena, meu ex-capelão da Marinha, do qual eu digo que não foi um chefe, foi um líder. E eu digo que na página 47 do meu livro tem a chamada Deus Incidência. Eu estou em São Pedro da Aldeia, cheguei aqui domingo, e aqui na casa da Fátima e do Paulinho, com muito carinho, falando com a Fátima ontem, eu disse: sabe, Fátima, eu queria falar com o Padre Nelson, contar um pouco as histórias da nossa vida na Marinha, quando ele foi meu chefe, como a gente viveu, coisas lindas, abençoadas, algumas nem tão boas, mas assim a vida da gente é assim. E eu disse para a Fátima: eu vou ligar para ele. E casualmente, por Deus incidência, o senhor estava em São Pedro da Aldeia, e já conversamos na hora que podia tomar um chimarrão junto, e aí a gente decidiu que hoje de manhã faria essa conversa. Então, Padre Nelson Dendena, meus respeitos, meu chefe, meu líder, obrigado ao senhor por ter aceito esse propósito de conversar um pouco sobre as nossas histórias da nossa vida. Então, comigo, capitão de Mar e Guerra, RM1 da Reserva da Marinha, Padre Nelson Dendena, ex-capelão-chefe, do qual eu tenho muito orgulhoso de ter sido comandado e liderado por ele. Obrigado pela sua presença, meu querido. Eu que fico feliz de estar contigo e te reencontrar, Amém. Conta para mim como é que está a sua reserva, as alegrias, as coisas boas dessa vida, agora valorizando essa experiência de não é um senhor ancião ainda, Ele tem a cabecinha branca, como a gente costuma dizer, ele está cortando o cabelo para não ver que é tão branco, E aí fica bem mais baixinho. A saúde sempre foi, em alguns momentos, o senhor precisava sempre de ajuda. Como é que está o senhor? Olha, eu fui a semana passada numa consulta da cardiologia, e a própria médica me veio assim com uma pergunta: como é ser velho? Como é ser aposentado? Eu olhei para a cara dela e disse assim: olha, estou vivendo a melhor época da minha vida. Um momento lúdico, um momento muito produtivo, um momento assim em que eu posso saborear não tudo que eu fiz, mas tudo que eu posso viver. Amém. E tudo aquilo que ainda a vida me oferta, cara. É uma beleza que a gente aprende todo dia, a gente descobre coisas novas todo dia. E tudo isto, eu creio, faz a gente viver, faz a vida. Viver. Não vale só vida, vale o viver. Vale viver. Um dia eu vou morrer, mas todos os outros eu vou viver. Um dia eu vou morrer, sim, mas todos os outros vão viver com intensidade. Todos. Que bom que o senhor está colhendo essa experiência. Conta para mim nessa experiência de 30 anos de Marinha. Teve algum momento que o senhor marca? O que o senhor quer trazer assim de legado da sua história, de que alguma coisa que marca o senhor positivamente nessa experiência? Olha, Padre Marcioni, descobri um acontecimento marcante. Eu tenho até dificuldade, porque minha vida foi um momento assim que durou 35 anos. 35. Foi uma descoberta diária de amizade, coleguismo, companheirismo, de espaço pastoral, de momentos celebrativos,
de convivência em praças Dharma, como nós falamos, é o refeitório, viagens a navios quando havia situação de que o balanço ou o caturro, como a gente chama aquele movimento, e que dava um certo medo, mas também era produtivo, porque o marinheiro, se não sabem, é bom descobrir, é o maior homem de esperança, porque nós sabemos que há um porto seguro nos esperando. Algum lugar nos esperando, com certeza. O padre só pode dizer um porto seguro, outros dirão alguns abraços claro, seguro. Com certeza. Então eu creio que foi uma jornada de muitos anos, plena de realização, pleno de sofrimentos, pleno de esperança, plenos de decepção, mas que tudo valia a pena. Com certeza. Ou seja, são 35 anos dedicado à maravilhosa Marinha, como capelão militar, quantas experiências, como o senhor disse, Praça de Armas, convivência, e esse legado ficou. Eu estou em São Pedro da Aldeia, exatamente no lugar em que o senhor também me antecedeu, numa época aqui, né, teve o seu trabalho, dedicação com muito carinho, essa comunidade aqui recorda com muito carinho do senhor. Eu fico brincando que São Paulo fala que uns plantam, outros regam e Deus é quem colhe. Ou seja, a sua passagem para essa comunidade foi também muito abençoada, do qual aqui nessa região o senhor continua sendo realmente também, pela capelania, muito amado. A sua experiência de São Pedro da Aldeia, como é que foi aqui para essa região? Olha, São Pedro da Aldeia entrou na minha vida assim um pouco, digamos, como bom gaúcho de sopetão. Eu estava no navio escola, na viagem com os guarda-marinhas, e o incrível que o DGP ligou e pediu: você quer ir para São Pedro da Aldeia? Eu digo, é estranho isto, ser convidado. Cheguei, o padre que me antecipou, ele pediu reserva, ele pediu para sair, a comunidade estava um pouco esfacelada e tinha uma missa só às 10 horas da manhã. No segundo mês, nós já tínhamos uma missa às 8, às 10 e às 18, e a capela sempre ficando pequena. Depois, o próprio padre Marcione conseguiu expandir um pouco, outro capelão conseguiu fazer outras coisas e a comunidade cresce. Foi muito bom. Criamos catequistas, criamos grupos de família. Em poucos meses tínhamos 15 grupos de família com 7. A menina dos seus olhos, né? Eu recordo da minha época quando eu cheguei aqui, a menina dos olhos do capelão-chefe ainda é olha as famílias, cuida das famílias. Que experiência maravilhosa, né? Porque dali é que está o futuro da humanidade, o futuro da igreja, o futuro do ser humano, é a família, que nós dizemos às vezes sem muito estudo, é a base de tudo. É a base de tudo. É ali onde a gente se alicerça. E dos grupos de família saíam depois todas as lideranças que a capelania tinha. Ou seja, é daí que saiu esse berço da comunidade, das lideranças que vinham, né? O senhor sabe que eu tive essa graça também, como o senhor foi o capelão-chefe no meu período, né? Que me recebeu na Marinha. Eu conto uma história que para mim é significativa. Quando eu estava nos últimos períodos do CAW, que é a Escola de Formação, chegou alguém no meu ouvido e disse assim: a gente queria saber de você, porque assim, pessoal muito querido, por onde é que o senhor quer ir? Porque a gente fica pensando depois para onde vai querer servir depois da escola. Sim. Onde você quer servir, qual é o teu desejo de servir, qual é a escola, qual é o lugar que você quer. Sempre qualquer final de curso militar fica sonhando perto de casa, ou algum lugar bom de servir, porque tem alguns lugares mais difíceis, então a gente fica sonhando com o lugar de servir. E aí chegou o pessoal para mim, assim, do meu grupo, e disse assim: você quer ir para onde, capelão? A gente pode ver, não sei o quê, quem sabe te ajudar. Só, olha, deixa eu dizer uma coisa. Por que vocês estão perguntando isso? Não, porque a gente é muito amigo de um militar assim que tem de estrelas, não sei o quê, papapá, né? E que ele pode agir tentar te ajudar o senhor para onde é que o senhor quer ir como capelão. Aí eu fiquei a brincadeira, nunca mais esqueci. Quando chegar hoje à noite, às 20 horas, aí eu brinquei assim: quantas estrelas tem o teu chefe aí? Ele disse: 4, é muita estrela. Eu disse: então hoje de tarde, às 18 horas, quando sair o sol, não tiver mais sol, você vai lá na rua e olha para o céu e dá uma olhadinha quantas estrelas tu vai contar. Tem o meu chefe. Pois se o teu tem 4 estrelas, o meu tem aquelas lá de cima. E aí tu vai ver para onde ele vai me mandar e depois a gente conversa.
Chefe, sabe aquela tirada naquele momento, naquela hora, assim? Foi engraçado, que quando ele falou que ele tinha 4 estrelas, o chefe dele, eu disse, mas o meu chefe, quando de noite sai o sol, tu vai pra rua e olha quantas estrelas tem no céu, e aí é o meu chefe. E aí vamos ver pra onde ele vai me mandar. E depois de alguns dias, logo veio São Pedro da Aldeia, aí a pessoa voltou a me falar, disse, realmente o teu tem muito mais que 4. Eu estava convencido, e depois de 1 ano de São Pedro da Aldeia, fiquei 2 anos aqui, eu tenho cada vez mais convencido de que realmente foi muitas estrelas que me mandou para cá. E foi tão terrível a minha vida nessa experiência de Maria, que depois, vocês imaginam, depois de passar o sufoco nessa região dos lagos, terrível, esse lugar horrível, Cabo Frio, né, São Pedro da Aldeia, Búzios, aí o senhor de novo, como capelão-chefe, mandou para Florianópolis da Jansky. Que tragédia de novo, não sei. Ou seja, só lugares horríveis para servir. É de fato a estrela. E eu agradeço então essa oportunidade que eu tive, né, com o senhor como capelão, de passar São Pedro, depois Florianópolis. Eu me lembro que o senhor foi chamado pelo almirante aqui, por que ia me transferir. O almirante foi maravilhoso, né? Isso me engrandece porque gostava do meu trabalho, isso foi muito bom. E o senhor veio aqui e, como sempre, né, com uma resposta para a autoridade, o senhor igual me transferiu. Foi ótimo. Padre Nelson, são mais de 30 anos de vida com a Marinha, como líderes. O senhor tinha uma marca conosco, capelães, que era registra, com fotos e fatos, porque se você não registrar, não existiu. Sim. Eu nunca esqueci isso e eu tive algumas coisas maravilhosas da minha carreira como Marinha, de ser valorizado pelo trabalho. Eu me recordo de uma vez que aconteceu um fato, encontrei uma autoridade no corredor, e aí a autoridade que tinha sido meu chefe me chamou para a gente cumprimentar, e daí o meu chefe na época perguntou, de onde você conhece ele? Eu disse, ele foi meu chefe, e foi um chefe maravilhoso, mas ele estava sendo autoridade. E aí eu já levei o meu livro de atividades da capelania junto, porque eu queria uma coisa nova para levar para a minha capelania. O senhor entendeu? Quer dizer, quando o meu chefe ligou, pedindo para falar comigo, porque viu eu cumprimentar o chefe maior, eu já levei o livro de atividades debaixo do braço. Justo. Porque eu queria uma alteração na capelania para mais lugares de oração, para mais espaços de oração. Quando eu levei o livro de atividade, ele começou a olhar assim, disse assim, poxa, capelão, o senhor realmente tem bastante atividade, o senhor desenvolve, está liberado mais essa atividade. Eu fiquei encantado com aquilo, porque eu tinha a prova que o trabalho estava sendo bem feito. Sim. Estava bem feito. E eu relatei a história da missão de paz da ONU do Líbano, do que acontecia lá e da missão. Então, isso também foi mérito seu. Eu tenho certeza que muitos capelães têm esse trabalho ainda hoje que fazem das fotos, dos eventos, registrar, para dizer, foi a nossa marca. Conta para mim da sua experiência como chefe, como líder, alguma situação que o senhor recorda assim com muito carinho, de alguma autoridade que soube reconhecer, de verdade, eu sei que foram tantos, mas a importância do seu trabalho na Marinha, como capelão, como ser humano. Eu volto a dizer que são perguntas que me colocam contra a parede para poder escolher o fato. O capelão-chefe, como todos sabem, é subordinado ao diretor-geral do pessoal de Marinha, que é o órgão que administra aquilo que nós chamamos a maior riqueza da Marinha. E eu assumi a capelania como quarto, ou como, na verdade, quinto capelão-chefe. E a capelania necessitava de uma reorganização, não que estava ruim, estava ótimo, mas havia num documento dizendo que só 28 capelães podiam compor o quadro. E nas conversas, e nos cafés, e nas orações, eu fiz um projeto de um novo documento administrativo e solicitei 55 capelães. Para não dobrar. Para não ser exigente. Digo, só Deus mesmo para aceitar esse meu pedido. E fui tomar um café com o chefe, contar como estava. Ele olhou e disse, vamos aguardar quando a semana que vem o comandante da Marinha. E o comandante da Marinha, os milagres, o nosso chefe que é cheio de estrela, ele olhou, pegou a caneta e simplesmente assinou, concedido. Então,
eu enfrentei dificuldade, mas foram dificuldades que me levaram a êxitos, me levaram a conquistas, não a mim, mas ao quadro, aos capelães. Lembro de algumas dificuldades que falou. É claro que com 55 depois, 10 das denominações evangélicas e 45 da católica, é claro que cria situações em que às vezes pode se dizer constrangedora, mas deu para resolver tudo numa conversa, num bate-papo, numa convivência. E todas foram resolvidas. E todas foram bem encaminhadas. Ou seja, da forma diplomática, como o senhor sempre teve com a autoridade, conseguia resolver isso. E com os próprios capelães, que até se assustavam de dizer. Eu lembro que um capelão acabou de me ligar semana passada e disse assim: sabe o que me marcou? Digo, meu filho, não sei. Ele disse: lembra quando o bispo estava para me pegar, que você colocou a mão no meu ombro e disse assim: senhor bispo, ele é meu agora. O senhor que cuidava. Ou seja, era o seu filho naquele momento. Justo, eu digo, se eu sou o capelão-chefe, eu tenho que estar do lado, e se a coisa ficar feia, eu tenho que estar na frente para defender. Eu sou o escudo. Ninguém põe a mão num padre enquanto eu estiver aqui. Essa era a missão. Esse foi a minha vida, esse foi o propósito. Quando o senhor olha a experiência da vida militar, porque até hoje as pessoas fazem uma confusão, quando eu mesmo falo que fui capelão militar, as pessoas perguntam: ué, mas militar, capelão, padre, dentro das Forças Armadas, né? As pessoas fazem a confusão porque o militar, na cabeça de muitas pessoas, ele tem o propósito de ir para a guerra para matar pessoas, né? Então, como é que o senhor vê e como é que o senhor percebe e percebeu sempre na sua história esta relação maravilhosa entre a espiritualidade e a vida do militar na essência? Creio, Padre Marcione, que os militares, antes de qualquer coisa, são seres humanos, são pessoas, são casados, têm família, e a presença do capelão, ela é importantíssima, eu diria até divina, e por isso nós nunca vamos entender profundamente tudo. Os valores da vida militar são profundamente valores evangélicos: disciplina, honestidade, dignidade, esforço em cumprir a missão, em ser honesto com aquilo que faz. Percebe? Há quase um casamento, não podemos usar esta palavra, sim, mas, claro, mas existe um caminhar junto, orgânico. E aí nós trabalhamos, a espiritualidade entra para fortificar a missão, para animar os fracos, para fazer com que os fortes olhem para os que são menos fortes. E depois, nas capelanias, na missão, toda a celebração dos sacramentos, a organização das pastorais, dos encontros de casais, encontro de pais com filhos, encontro de noivos, encontro de casais. Incrível, uma coisa bonita que fazíamos, o encontro de casais de várias denominações. Também teve a Rosal, a experiência, né? Tinha a experiência, você recorda esse nome? De várias denominações com os filhos. E aí a conclusão era: deu para conviver. Foi bonito. Jesus nos uniu. A fé nos uniu. A Bíblia nos uniu. Não podemos olhar para aquilo que nos separa. Sem dúvida. Veja, o campo é enorme. Tanto para fazer e tanto que pode ser feito. E pode ser feito. E eu digo, o capelão, o padre ou o pastor que ingressar no quadro de capelães, ele vai ter uma experiência de vida incomparável. Com certeza, eu sou testemunha disso, de verdade. Eu digo sempre, nós, capelães, com toda a humildade, que não é muito comum, mas nós somos... Que bom, e nos orgulhamos disso. Nos orgulhamos disso. O senhor, eu não esqueço de um dos primeiros funerais que eu fui ainda como no período de estágio, né? Eu fui com o senhor num funeral de um militar. E a expressão lá, que foi a primeira vez que eu vi, foi a segunda pele.
da vida de militar. Sim. E essa expressão da segunda pele marcou assim profundamente, depois a gente vivendo com os militares, né? A farda militar como segunda pele, porque esta pele a gente traz de berço, né? Mas a segunda pele é uma opção, é uma decisão que o militar faz, que faz diariamente, todos os dias. Como é que entrou isso na sua vida? Como é que o senhor percebia isso? E como é que o senhor olhava para esse sentimento e de tantos militares que o senhor viveu, né? E eu tenho certeza que é das razões e dos quais o senhor muito colocou no coração da gente, e eu nunca esqueço disso. Se morreu um militar, se tu não fores o primeiro a chegar, o senhor nos pegava pelo castigo. Ou seja, se é na morte e é na dor, e tem um fato pitoresco que eu soube por outros, não foi pelo senhor, de que o militar faleceu e o senhor foi o primeiro a chegar e passou a noite lá com a família, porque é a presença do capelão. Eu tive a oportunidade depois de estar no Marcílio Dias e ainda, né, a gente conversava muito sobre isso com muitos militares que ficavam lá, sempre tinha uma história para contar e não foram poucas vezes capelão-chefe, que era muitas delas ligadas a um momento de dor da família, de sofrimento, que o primeiro a chegar foi o capelão-chefe. O capelão Nelson, que era o capelão das OEMs naquele momento. Então, isso para mim sempre foi muito claro no meu registro como capelão, que o senhor pegava muito no nosso pé como capelão. Se houve um sofrimento e uma dor da família, se você não for o primeiro a chegar, você está atrasado. Isso foi maravilhoso, porque a gente colocava no coração da gente que essa é a nossa missão lá, também naquele momento de dor. Eu creio que, como padre, nós temos 3 peles. A primeira, a nossa pele natural, a segunda deve ser a batina. Mesmo que não a usemos, então falemos de alva, túnica. Agora, a vida militar é tão cativante e o espaço de trabalho é tão grande que a gente se entrega de corpo e alma. E aí nós nos tornamos um com aqueles que servimos, com aqueles que amamos. E nós nos identificamos, sim. Claro que sabemos no coração que nós não somos militares de carreira, nós estamos servindo os militares em nome da igreja, em nome da fé, em nome da esperança, em nome da alegria. E creio que isto é um casamento perfeito, porque é na alegria, na tristeza, é na saúde e na doença. Então, nos momentos alegres, é importante a presença do capelão, super importante, mas no momento da dor, é imprescindível, porque ele só não representa a pessoa, ele representa a igreja, ele representa a marinha, ele representa a instituição, ele representa o afeto, o amor, o carinho e o apoio, o amparo naquele momento de dor. De ser presença. De ser uma presença. Hoje, mais do que nunca, quando nós não somos, muitas vezes, nem presença para nós mesmos. Estamos com múltiplas atividades para não nos confrontarmos. E aí, de repente, chega o capelão, chega o pastor e começa a se interessar por tudo e por todos, e especialmente por aquele que está também indo para a cova, que é o motivo que nos fez nos reunir. E nisso nós vivemos o amai-vos. Com certeza, com certeza. Quando o senhor fala dessa experiência de batizados, casamentos, e eu recordo também com carinho como a gente fazia isso, né, com ternura, que conselho o senhor daria para algum jovem que está discernindo? Primeiro, ele quer ser padre, que é a segunda pele, como o senhor disse, que a primeira pele está aqui, o segundo é o sacerdócio. E aí, quando está pensando assim, seria capelão de marinha ou não? De marinha, do exército, capelão militar, incentivaria com certeza por fazer essa experiência da carreira militar? Não só incentivo, como convoco. Olhem o edital, venham, conversem com seus bispos e digam assim: abriu o edital para capelão da marinha, eu vou fazer esse concurso, porque não há local de trabalho melhor. O apoio que o capelão tem, que a capelania tem para exercer o ministério, não há comparação em outra instituição, com todo o perdão
às dioceses, com todo perdão às ordens religiosas, mas o capelão tem um apoio humano, social, econômico para fazer os encontros. A Marinha paga todas as atividades, tanto de peregrinação, de encontro, de excursão, da manutenção da capela com pessoal para poder administrar. Ou seja, tem um apoio de fato para a missão. Para a missão. Além disso, vamos falar agora um pouco de que não devia, mas se deve, com o salário, com a promoção aos postos, com a saúde. Nós temos um hospital que é primeiríssimo em tudo. Do qual o Hospital Marcílio Dias, do qual eu tenho o maior carinho. Eu trabalhei durante 3 anos no Hospital Marcílio Dias da Marinha. Foi algo impressionante na minha vida como sacerdote. Eu não me esqueço que quem me antecedeu foi o Padre Rocco. Sim. E o Padre Rocco disse: tu pode ter certeza que a tua missão na Marinha, de verdade, você faz de 2 formas bem simples. É no hospital e embarcado no navio. Claro que depois tem as escolas de formação. Sim. E tem as escolas, os meios operativos, todos eles sempre têm uma missão maravilhosa. Mas eu confesso que 2 experiências que me marcaram profundamente na vida militar foram o Hospital Naval Marcílio Dias e o embarque para a missão de paz do Líbano, que foi algo realmente maravilhoso. Então são situações que a gente realmente não esquece. Então, antes que ele me faça outra pergunta e conclua, seu padre, seu pastor, que conversem com seus bispos, os seus superiores religiosos e venham. Venham, porque vocês serão felizes. Amém. Particularmente, eu digo que esse propósito do Na Estrada Cast tem esse objetivo de falar sobre a vida de uma forma simples, mas extraordinária. Alguém que dedicou sua vida a 35 anos do sacerdócio, parte dele à formação da Marinha, parte dele como capelão-chefe também, além de ter sido antes capelão, depois foi capelão-chefe nosso. Eu sempre digo, capelão, que eu fico muito triste com aquelas homenagens pós-mortem, porque a pessoa morreu e aí todo mundo fica dizendo que foi bom, foi meu amigo, e faz homenagem e fica uma semana falando do falecido. Eu sempre valorizo a experiência que se faz em vida, porque dizer para alguém em vida o quanto ela foi importante. E eu vou brincar com você e vou te desafiar para você mandar uma mensagem depois de ver esse vídeo, assistir essa aula nessa reflexão que nós tivemos, essa partilha de 2 amigos gaúchos aqui. Se você tiver alguma experiência que recorde, porque alguns nem vão saber esse vídeo, mas outros, um manda para o outro, Se você tiver um fato na tua vida que marcou, que foi marcante, com certeza positivo, porque o negativo a gente esquece. Graças a Deus o negativo a gente perdoa, passa por aí e passa a borracha por cima, perdoa, reconcilia e está tudo bem, porque senão a gente fica agarrado no passado. Mas se você teve alguma experiência positiva que marcou a tua vida, assim como marcou a minha, também registra, escreve, passa para a gente partilhar esse momento. Meu objetivo sempre é trazer pessoas que estão nesse momento trabalhando com alguma coisa ou tema ligado ao meu tema de espiritualidade corporativa, levando Deus para as empresas, ou de gratidão por alguma coisa que fizeram a mim no passado. Então, quer dizer, o senhor capelão-chefe, Padre Nelson Dendena, grande chefe capelão, capitão Marighella, da Reserva da Marinha do Brasil, tenho certeza que muitas e muitas pessoas, eu ouvi muito tempo da minha experiência de Marinha, falava no capelão Nelson, sempre era alguém tinha uma história bonita para contar, de relação de amizade, de respeito, de companheirismo, especialmente nas horas do sofrimento ou nas alegrias, que é um casamento, o nascimento de um filho, que o senhor marcava uma presença. E essa sua forma política de ser positivamente política, porque é difícil falar política, da sua forma positivamente política de ser a condição do capelão, é o estar presente. Eu agradeço demais ao senhor na minha vida. E queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal sobre a vida, qual é os seus projetos agora daqui para frente, o que o senhor incentiva, o que o senhor deixa de mensagem para esse pessoal que nos assiste nesse momento, qual é a sua reflexão? Olha, eu digo que estou vivendo um momento muito fértil, muito bonito. Eu estou ajudando muitos casais no aconselhamento, na orientação, na sua conjugalidade, na sua paternidade, na sua paternagem, maternagem. Tenho muitos jovens que questionam e vêm para ouvir. Estou colaborando muito com encontros de família, elaborando a reflexão, elaborando
a oração, convivendo com pessoas que eu nunca tinha visto. Na minha própria família eu fiz o histórico e a árvore genealógica tanto do lado do papai quanto do lado da mamãe, nos anos ímpar do lado da minha mãe, anos par este ano do lado do papai, vai ser em Bento Gonçalves, que além do vinho e do churrasco, teremos o encontro onde eles vieram quando chegaram da Itália. E aí iremos no cemitério fazer uma oração, porque eles ficaram ali. Então estou muito bem, estou feliz, estou realizado, e a vida para mim é uma bênção infinita que nem sempre eu consigo saborear como devia, porque é muita coisa boa. Amém. Sejam muito felizes quem nos escuta, quem nos vê, e que Deus abençoe a todos e a nós. Amém. Como na Marinha, a gente sai da Marinha, mas a Marinha não sai da gente, eu queria presentear o senhor com o meu livro, Saúde Mental e Espiritualidade do Trabalho. Não é um tratado de teologia, pelo contrário, é uma forma de dizer como eu fui colocando o pé e Deus foi colocando o chão. Padre Nelson Dendena, meu capelão-chefe, muito obrigado de verdade por ter me acolhido na Marinha e por teres feito uma parceria de trabalho incrível, do qual eu sou saudoso, com certeza, e recordo o senhor como um grande líder que eu tive. Que Deus abençoe sempre mais o senhor e a você, bem-vindo também à nossa missão na Marinha. Um abraço, se tiver alguma história linda para contar, escreve aí e que Deus abençoe. Obrigado pela tua parceria nesse momento, muita paz e muita luz. Amém. Amém. Chefe, obrigado ao senhor. Vou ler com carinho. Amém. Deus abençoe. Amém. Abraço, Valeu. fica com Deus.